Olá você, como é que vai? Eu espero que você esteja bem, a sua família também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. E na conversa de hoje a gente vai falar um pouco sobre como lidar com a falta, como lidar com aqueles vazios que são próprios à nossa vida, com as nossas incompletudes, com aquilo que a gente deseja e às vezes não consegue obter. Eu já deixo de imediato uma pergunta para você que é o seguinte: quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as coisas que você quer e quais são as faltas e os vazios com os quais você tem que lidar na sua vida? E por que falar disso? Muitas pessoas vivem a vida inteira reclamando daquilo que não tem, estão sempre reclamando de que algo está faltando, que sente a ausência de alguma coisa e até mesmo não sabe do que é. O que está faltando, não sabe aquilo que é o vazio que ela carrega, mas cujo incômodo se manifesta o tempo inteiro. A pessoa está constantemente insatisfeita. E as insatisfações, elas são inerentes à nossa própria vida. Desde que a gente nasce, a gente vive processos constantes de insatisfações. As nossas vontades que às vezes não são realizadas, os nossos desejos que não são alcançados, os nossos objetivos e muitas coisas que a gente de fato não consegue ser, não consegue ter e não consegue fazer. E no meio disso tudo, a gente tem desejos, a gente tem vontades e quando se depara com desejos não satisfeitos, com vontades não realizadas, a gente se vê diante de uma falta, diante de um vazio, diante de uma incompletude. E essas faltas, né, essas exigências são feitas pelo nosso próprio corpo, pela nossa própria mente. Por exemplo, quando a gente está com fome, quando a gente está cansado, quando a gente está com sono, o próprio organismo manifesta para a gente a falta, né? Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa descansar. E isso gera também alguns movimentos dentro do nosso próprio psiquismo, da nossa própria mente. Ou seja, a gente tem uma vontade, né, que pode ser originária do corpo, que manifesta também o seu incômodo na nossa mente, mas podemos ter também desejos e vontades e sonhos que são majoritariamente psicológicos, os nossos objetivos de vida, os nossos anseios, os nossos desejos. E a gente vive a vida inteira lidando com isso, né? O único momento da vida em que as nossas exigências corporais e as nossas exigências mentais estão zeradas, o único momento em que não há vontade nenhuma, que não há desejo nenhum e que não há necessidade nenhuma é no momento da morte, em que o corpo já não funciona, a mente também não, porque é o único momento em que nada mais vem até nós, ao corpo, à mente e nos gera incômodo e nos gera o desejo. Né? Porque a falta move o nosso desejo. É por a gente não ter certas coisas, é por a gente não ser o que a gente ainda acha que poderia ser, que a gente deseja. É isso que nos motiva, é a falta, é a ausência de alguma coisa, a falta de um amor, a falta de um relacionamento, a falta de um emprego, a falta de melhores condições financeiras. Tudo isso é o que nos impulsiona para a frente. Há um texto interessante, né, do filósofo Platão chamado O Banquete, em que ali ele descreve o amor como uma relação com a falta. A gente busca aquilo que não tem, a gente deseja aquilo que ainda não está ao alcance das nossas mãos. Por exemplo, imagine a sua vida hoje. Talvez hoje você já tenha o seu trabalho, você já tenha a sua família, um relacionamento, ou mesmo que não tenha essas questões maiores, mas você já conseguiu alguma coisa na vida. Talvez a roupa que você gostaria de comprar, o telefone, o calçado, enfim. Até você conseguir essa coisa, você desejou, você pensou, você sonhou. No momento em que você conseguiu, aquilo já não fazia mais necessidade de ser desejado, porque você já obteve. Mas, apesar disso, né, além disso, existem várias coisas na vida que a gente mantém ainda no horizonte o nosso desejo, a nossa vontade, porque a gente não tem. E ao longo do processo da vida, a gente percebe que você caminha até chegar até certo lugar, até conseguir certa coisa, ali você deseja, você se dá conta de que existe uma falta, e quando consegue aquilo, aquilo talvez já não tem mais a importância que tinha antes. Você já não enxerga mais uma roupa depois que você a conseguiu da mesma forma que você enxergava antes de comprá-la.
né? E isso demonstra pra gente uma questão que é inerente à própria vida, que a gente quer sempre mais. A gente custa estar satisfeito com aquilo que tem e a gente quer sempre desejar mais. Quer mais dinheiro, quer mais tempo, quer mais amor, quer mais realizações, quer mais bens materiais, o que não necessariamente é algo ruim. É claro que a gente tem o direito, né, de desejar, isso é uma questão básica da vida da gente. A gente tem o direito de querer as coisas. Isso não é o problema de desejar não é a questão central. A questão central é a dificuldade que às vezes a gente tem de lidar com as faltas que são próprias da nossa vida. E às vezes muitos vazios interiores, muitas faltas que a gente tem, decorrentes das nossas experiências de vida no passado, ou seja, momentos lá atrás, talvez na infância, na adolescência, em que a gente percebeu que alguma coisa faltou ali. Talvez faltou atenção de um familiar, do pai, da mãe, faltou uma sensação de cuidado, de que realmente era uma pessoa amada pela família, pelos amigos, pelas pessoas próximas, um sentimento de que faltou, né, para aquela pessoa receber um reconhecimento da sua vida, reconhecimento da sua identidade, das suas escolhas, uma valorização. Às vezes, todas essas coisas que não estiveram presentes lá atrás perpetuam na vida da gente como uma falta. A pessoa pode ter uma falta de amor, e isso se manifesta no sentido oposto, que é a tentativa de cobrir as próprias faltas, as faltas existenciais, com objetos. Muitas pessoas acabam comprando demais, parecendo que quanto mais ela tem, quanto mais ela traz para dentro de casa, quanto mais coisas ela junta nas mãos, aquilo vai tamponar alguma falta que existe dentro dela. Outras pessoas talvez tentam cobrir a falta de amor, a falta de reconhecimento, a falta de identidade com os excessos na bebida, na comida, nas drogas, às vezes nos comportamentos desenfreados, né, em que a pessoa pode fazer repetidamente o mesmo comportamento, como por exemplo trocar de namorado ou de namorada repetidas vezes, talvez tentando ter algo que ela perdeu lá atrás. E o que tudo isso evidencia para a gente, que é importante a gente pensar nessa conversa de hoje? A falta, ela é inerente à vida da gente, ela faz parte da vida da gente. Nenhuma pessoa é absolutamente plena em todas as coisas. Como eu disse, o único momento em que a gente não tem falta nenhuma, não tem ausência, não tem desejo nenhum, é depois que já não existe mais, depois que morre, né? Porque constantemente a gente está desejando, a gente tem que lidar com as próprias faltas. Mas desejar não é o problema. O problema é a forma como a gente lida com as faltas que a gente carrega ao longo da vida. Como a gente lida com a nossa falta de amor, com a nossa falta de valorização, com a falta de reconhecimento do outro. Existe um outro livrinho muito interessante que chama A Parte que Falta. É um livro muito fácil de ler, inclusive barato. Sugiro que você leia, ele é bem desenhado, que lá conta a história de uma bola, que não é uma bola completa, ela é como se fosse uma pizza sem um pedaço. Então, existe ali uma parte que falta nela e ela vive o tempo inteiro girando para cá e para lá à procura dessa parte que falta, né? Mas por causa da existência dessa parte que falta nela, ela consegue parar, ela consegue, né, rolar e parar quando quer, observar, conversar, até que chega um momento em que ela, por algum acaso, encontra esse pedaço que faltava, até que ela se torna uma bola completa, uma esfera. E a partir desse momento ela começa a girar desenfreadamente, porque ela já não consegue mais parar em algum lugar. Aquilo que ela achava que iria tamponar, né, que iria fechar a falta que existia nela, acabou sendo um problema para ela, né, para essa bola. Até que um momento ela decide que aquela parte que ela colocou, né, atribuiu ao seu próprio corpo, precisava ficar fora, porque era a falta que fazia com que ela isse na direção que ela quisesse. Era aquele pedacinho que faltava que fazia com que ela parasse, que ela seguisse, andasse para uma direção ou outra. Na vida, a gente é assim também. A gente tem que lidar com as nossas faltas orientam o nosso desejo, orientam a nossa vontade, a nossa motivação. E isso é muito importante, mas é importante também fazer uma análise crítica sobre como estamos lidando com as nossas faltas. A forma como a gente tenta realizar os nossos desejos está sendo bom ou ruim para a gente?
a gente está, né, num comportamento excessivo de tentar tamponar um vazio interno com alguma coisa, né, que faz mal para a gente, como bebidas, drogas, cigarro ou comida em exagero. Às vezes pessoas tentam tamponar as suas faltas, tentando agregar gente demais, gente que talvez não faça bem, gente que não constrói, que não contribui. Outras vezes tenta expor, né, ou esconder. Às vezes o comportamento ele é ambivalente, né? A lidar com a sua própria falta, falando demais, se expondo demais, sendo carente demais, de forma que isso gera comportamentos e consequências negativas na vida dessa pessoa. Então, o resumo é que a gente tem falta mesmo, a gente não é completo e a gente nunca vai ser. A gente precisa aprender a lidar com as nossas próprias faltas, reconhecer aquilo que falta em nós e fazer alguma coisa com isso, saber lidar com isso, de modo que a nossa falta oriente o nosso desejo naquilo que de fato é o que a gente quer. Às vezes o que foi perdido lá atrás, na infância, na adolescência, não vai retornar da forma como a gente gostaria, mas é possível lidar com isso de formas saudáveis e de forma que diz mais sobre o nosso desejo, sobre a nossa forma de ser, sobre a forma como a gente se coloca no mundo. Eu agradeço você por acompanhar essa conversa, espero que você envie sugestões, compartilhe com outras pessoas. Agradeço sua atenção e até o próximo encontro. Um abraço.